Vamos lá. Eu tenho 22 anos, trabalho em emprego bom, ganho bem, tenho carro, tenho uma vida estável e nem sempre isso foi assim. Eu só consegui tudo isso depois que eu entendi que ser egoísta é a melhor opção. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar explicando pra vocês como é que foi todo esse processo, como é que foi o processo ali de eu entender o egoísmo e que depois disso minha vida foi pra frente. Bora lá. E bom, pra início de conversa, eu sempre fui aquele aspecto, né, do garoto bonzinho. Então eu sempre procurava agradar muitas pessoas, tanto no trabalho quanto em casa. Ah, eu vim do sítio, então lá no sítio, e isso se deu por conta disso, tá? Que lá no sítio todo mundo se ajudava, é um ambiente muito amigável e tudo mais. Não tinha essas relações que tem na cidade, de que é tudo mais embaixo, vamos dizer assim, né? Mais pé no chão. Depois que eu vim pra cidade, eu tive que começar a me adaptar e eu comecei a perceber isso, tá? Que ser um garoto ingênuo em uma cidade grande não funciona na maioria dos casos. Porque, cara, simplesmente tem golpistas, tem pessoas de má índole. Quando você entra numa empresa, se você for o aspecto do garoto bonzinho, você só vai se fuder de verdade. Então você só se fode porque se você é bonzinho ou bonzinha, você não consegue se impor. Você fica com medo de machucar os outros e etc. Mas enfim, esse aspecto de ser bonzinho veio da minha criação mais reclusa, vamos dizer assim, né? Do contato com as pessoas de cidade grande, do mundo, né? De verdade ali na cidade grande, do mundo, vamos dizer assim, profissional, tá? Que foi quando eu vim pra cidade, eu já ingressei na CLT, foi a primeira vez que eu trabalhei pra alguém também. Fora disso, eu só trabalhava no sítio. O que isso gerou? Gerou muito conflito comigo, porque, cara, nossa, eu entrei no mercado de trabalho já foi no primeiro emprego. Eu era bonzinho, cara. Por que as pessoas não gostavam de mim, porra? Ou assim, por que vinha tanta encheção de saco? Ou a pessoa brigava comigo? Ou acontecia outras coisas que eu falava, porra, mas eu tô tentando ajudar ela, eu pego e não brigo com ela, não sei o que, mas mesmo assim eu pego e me fodo, velho. E foi um bom tempo nisso, tá? Um bom tempo nisso. Eu saí, o meu primeiro emprego do CLT foi assim, trabalhando pra outra pessoa. O meu segundo foi outra merda também, que eu não sabia me impor e acontecia muito isso. E isso me prejudicava demais, porque eu não me impunha, eu não dava minha opinião sobre as coisas, eu só me fugia. E minha vida financeira, boa parte dela nunca foi pra frente por causa disso, tá? Então não tinha uma evolução profissional ali, era tudo uma merda. E eu sabia que eu tinha um potencial muito grande, mas tinha algo que tava muito errado ali, que eu ainda não sabia o que era, né? Eu não tava consciente do problema. Eu tava consciente de que tinha um problema ali acontecendo, mas eu não sabia qual que era, entende? Eu não sabia qual que era, e muito menos se eu não sabia qual que era, eu não tinha solução também. E foi nisso que eu entrei numa outra empresa, que é a que eu tô agora, que naquela empresa ali eu consegui abrir meus olhos e entender de fato o que estava acontecendo, tá? E o que estava acontecendo era realmente esse espectro do garoto bonzinho. Então, cara, não adianta você pegar e não falar nada. Enfim, vamos voltar pro assunto aqui. O meu TDAH já tá mandando eu ir pra outro lado. Voltando pro assunto, eu entrei nessa empresa. E eu ainda era bonzinho, eu ainda não tinha essa bagagem profissional, não tinha, enfim, não tinha vivido o suficiente ainda. E nessa empresa, com o acompanhamento dos meus superiores ali, eu comecei a entender o jogo, tá? O jogo da vida ali. Eu entrei sem saber nada nessa empresa. É uma agência, né? Vamos dizer assim. Sem saber nada. E hoje eu sou um dos melhores dela, tá? E o que que aconteceu, tá? Eu entrei lá, cara, eu ficava admirado, o pessoal de social media lá, eu ficava admirado por eles, pelos designers, por todos lá, porque, cara, pra mim eram profissionais muito bons, na minha visão, né? Porque eu não era ninguém, então, o que os caras faziam pra mim, eu falava, caralho, um dia eu quero ser igual eles, assim, né? Fazer igual eles fazem. E o que aconteceu foi que eu comecei a me fuder demais, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por chegar nessas situações aí, eu não consigo me impor. Então, falava alguma coisa pra mim, eu só aceitava, eu dava aquela risadinha, sabe? Você dava risada assim, só aceita, que a pessoa acabou de te xingar e te humilhar, por exemplo, assim, você só aceita ou algo do tipo. Isso não existe, tá? Tanto com seus superiores, tanto com seus colegas de trabalho. E sabe quando assim você se prejudica pra tentar ajudar outra pessoa? Então, por exemplo, tem um serviço ali que a pessoa precisa executar, ela não executa.
E você não consegue falar pra ela, falar, ó, cara, não sei o que lá, você errou aqui, você consegue fazer o seu serviço aí pra mim conseguir seguir com o meu adiante? Porque na minha área eu dependo muito das pessoas, então acontecia muito isso, hoje acontece também, mas eu sou um pouco mais pé no chão, né? Eu cobro bem mais. Ah, então, ser bonzinho, né, não ser egoísta, que quando você é egoísta, você se torna egoísta, você perde essa síndrome do bonzinho, tá? É basicamente consequência ali uma da outra. Isso me prejudicava demais, cara. Porque, nossa, era uma merda. Enfim, você ser bonzinho é muito mais estressante, dá muito mais trabalho, você se fode muito mais do que se você for uma pessoa egoísta, vamos dizer assim, né? Eu ia falar ruim, mas é esse que é o problema. As pessoas assimilam uma pessoa ruim com uma pessoa egoísta, mas não é assim que funciona, tá? Mais pra frente vou tocar nesse assunto, porque você se torna assim uma pessoa ruim se você for muito egoísta ao ponto de se tornar uma pessoa insuportável. Então você simplesmente só tá pensando em você, você quer que a outra pessoa se foda, basicamente. É, e isso sim é uma pessoa ruim daí. Mas o egoísmo, ele precisa, tanto o egoísmo quanto a síndrome ali do bonzinho, vamos dizer assim, né? O egoísmo e o altruísmo. Eles precisam ter um controle moderado ali, né? Precisa ter um meio termo para que tenha um equilíbrio. Tudo que é fora do equilíbrio tende a ser uma bosta, tende a dar ruim na sua vida. E e foi isso, então eu entrei nessa empresa, eu comecei a perceber muito mais que eu tinha essa síndrome, eu não conseguia me impor, e daí eu falei, cara, eu preciso consertar isso, daí eu comecei a ser mais egoísta. E esse egoísmo não foi só dentro da empresa, porque quando você começa a analisar que você precisa ser mais egoísta de fato, e que não ser egoísta está prejudicando sua vida, você começa a perceber que um dos principais fatores que você precisa ajustar é fora do seu ambiente de trabalho, ou seja, na sua vida pessoal, e depois você ajusta, e isso vai ser consequência, vai se refletir, né, automaticamente, lá na sua vida profissional. O que eu quero dizer com isso? Esse espelho, né, do bonzinho se espelhava tanto no ambiente de trabalho e no ambiente familiar também, tá? Então, vamos pegar a época que eu tava na faculdade. A época que eu tava na faculdade, eu tinha que fazer muito trabalho. Cara, eu estudava engenharia mecânica nessa merda. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Era o inferno, tá? É, e daí, eu só tinha os fins de semana, basicamente, ali pra fazer meus trabalhos, cara. Mas tinha parente que, sei lá, precisava fazer uma obra, precisava de alguma ajuda ali, precisava que eu ajudasse em algum trabalho. Cara, eu só falava assim. Eu deixava de fazer a porra do meu trabalho, a porra da minha tarefa ali da faculdade, de engenharia mecânica, pra ajudar essa pessoa, pra fazer por outra pessoa, pra, sei lá, ir pintar uma casa ou algo do tipo, que era pra ajudar um parente meu, entende? Isso tava me prejudicando. Que eu comecei a analisar e comecei a fazer, cara, não vou. Eu só vou pegar e vou ajudar outra pessoa depois que eu me ajudar primeiro. Porra, se eu tô fudido, cara, se eu preciso fazer a merda de um trabalho, tá? Ou se eu preciso estudar, sei lá, alguma área, eu vou deixar de fazer essa bosta e me prejudicar pra ir lá ajudar outra pessoa em sei lá no que ela precisa, cara? E ponderando isso, será que essa pessoa realmente precisa de você? Será que se você deixar de ajudar ela, ela não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer? Na maioria das vezes, sabe o que eu percebi? Eu não ia ajudar ela, ela fez o trabalho dela mesmo assim. Ela fez aquele dever mesmo assim, tá? Porque quando você sempre tá disponível, cara, essa pessoa sempre vai pedir pra você, qualquer pessoa, tá? Em qualquer área, essa pessoa sempre vai pedir pra você ajuda. Porque ela não vai querer, ela não vai se dar o trabalho de querer fazer sozinha, sendo que ela tem você ali, o trouxão, pra ir lá ajudar ela, tá? E eu não tô dizendo que é pra sempre você recusar ajudar as outras pessoas. É que, cara, precisa ter um meio termo. Igual eu te falei, eu ainda ajudo as pessoas, faço pelas outras pessoas, mas se aquilo vai me prejudicar, se eu tô deixando de fazer por mim pra fazer por outra pessoa, tá? Pra mim me fuder depois, eu não vou fazer isso. E quando eu comecei a falar não para as coisas das outras pessoas, comecei a falar não, sei lá, pra sair também, pra ir pra balada, pra ir beber essas coisas aí, eu vi que começou a sobrar muito tempo na minha vida. Um tempo que eu nem imaginava que eu tinha. Cara, chegava fim de semana, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer alguma coisa, simplesmente tinha todo o tempo do mundo pra mim, pra fazer o que precisava ser feito de fato, tá? Porque a gente gasta muito tempo com as outras pessoas. Falo, não que não é pra você sair e ter uma vida social, eu tenho também uma vida social ativa, mas você gasta muito tempo com as outras pessoas em coisas que não importam de fato, tá?
Em coisas que são só por elas e não por você. Então, é aquilo que eu falei. Preciso fazer um trabalho, preciso estudar, preciso concluir uma tarefa pra entregar, sei lá, pro seu chefe, cara. Pense em você. Se você não se ajudar, você não consegue ajudar os outros. Sei lá, pensa na sua família, então. Vamos pegar no controle, na parte emocional aí. Você vem de uma família pobre. É, se essa família pobre fica te pedindo muitas coisas ali, sugando seu tempo, a ponto de que você não consegue se desenvolver financeiramente, né? Que é consequência do desenvolvimento de outras áreas, a parte financeira, você não consegue ajudar elas. Então, na parte financeira. Então, por que você tá pensando em ajudar sua família ali em outros aspectos, sendo que nem você consegue se ajudar ainda? Entende? É basicamente esse sentido. É isso que você tem que levar pra sua vida. Se ajuda primeiro. Resolve a merda da sua vida primeiro, aí depois você vai resolver a vida dos outros, tá? Voltando pro assunto, eu comecei a ser egoísta ali na parte familiar, e depois eu comecei a ser mais egoísta, que eu falei que se reflete, né? Ali no ambiente de trabalho. E minha vida começou a mudar de fato. Eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar, eu tive mais tempo pra mim. E além disso, eu comecei a perceber e ser mais egoísta ao ponto de que tudo que eu faço é pra mim. Eu chegava em casa, eu tinha muito aquele peso de tô estudando aqui, sei lá, determinada área pros meus chefes ou pra empresa que eu trabalho, né, que é a agência que eu citei. Mas tem um ponto aí, cara, que mudou toda essa chave. Mudou toda essa chave. Tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, tudo que eu executo no meu ambiente de trabalho, ou seja lá onde for, é pra mim. Não me importo em chegar em casa e estudar, porque não é pra empresa, é pra mim. Então, na maioria das vezes, eu não tô fazendo aquilo porque eu quero um elogio dos meus chefes, eu quero, sei lá, ter uma promoção, algo do tipo. Isso é reflexo, a promoção, aumento do salarial é reflexo da evolução que eu tô tendo, do meu esforço. E se eu for, sei lá, se eu querer ganhar, se eu querer sair ou se eu ganhar a conta em algum momento, não importa. Não importa, tudo valeu a pena, todo estudo, todo esforço, tudo que eu aprendi lá. Porque basicamente o que eu fiz foi por mim, não foi por outra pessoa, tá certo? Então é isso. Vamos lá, vamos ver o que eu tenho pra falar pra vocês aqui ainda. Tá, vamos lá, vamos pra um resumão geral então, pra gente finalizar esse vídeo aí. Então, ser egoísta vai te ensinar a falar não. Então você vai começar falando pras pessoas, falar não pro que não te interessa, tá? Isso vai fazer com que sobre mais tempo pra você. Você vai conseguir estudar e executar, porque vai sobrar mais tempo, igual eu já citei, tá? Você não pode pensar somente nos outros, pensa primeiro em você. E se você evolui profissionalmente, se você evolui sua parte financeira, isso vai se refletir na empresa, isso vai se refletir nos outros, isso vai se refletir em tudo. Então para de ir pra empresa achando que você tá fazendo tudo por ela, você tem que fazer por você. Por você. E depois esse resultado da sua evolução financeira, pessoal, profissional, vai se refletir na empresa, vai se refletir na sua família. Você vai conseguir ajudar a empresa, você vai ajudar a sua família. Se você sair dela, vai estar tudo bem, porque você evoluiu por você. Então, depois que você sair dela, você tem mais bagagem para entrar em outra empresa, pra, sei lá, ir pra outra área que foda-se, que área que for, ou você tem mais bagagem para abrir sua própria empresa, para você trabalhar para você mesmo, como autônomo, como PJ, como MEI, seja lá o que for. Tira da sua cabeça que você tem que fazer pelos outros. O que acontece com os outros à sua volta, seja família ou na parte da empresa, né? É só reflexo do que você faz por você. Coloca isso na sua mente. Coloca isso na sua mente. Igual eu citei, eu tenho 22 anos, sou novo, tô ganhando muito bem, tenho carro, eu ganho bem, tá? E isso só começou a funcionar depois que eu entendi isso. Passa por você. Eu tô falando isso de novo porque é muito importante, o pessoal não entende isso. Você não chega em casa e estuda pela sua família ou pela sua empresa. Você chega em casa e estuda por você. Você aumenta seu salário, seu patrimônio por você. Você abre uma empresa por você, tá? Isso, o que acontece com as outras pessoas, o que acontece do seu aumento salarial e etc, igual eu já falei, é um reflexo. Isso vai mudar a sua vida. Então presta atenção nisso, tá? É,
Nesse processo, você vai ter que brigar e questionar os outros, tá? Quando você passa a ser a perder o aspecto, né, do bonzinho, você vai começar a questionar mais, isso vai gerar mais conflitos. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É relacionamento, tá? Seja empresa ou familiar. A gente precisa ter esses conflitos, a gente precisa questionar pra pegar e que a gente se entenda melhor, pra que a gente se imponha, né, na parte de argumentativa ali. Então, para que você esclareça suas ideias para a pessoa, para que vocês discutam sobre determinado tema, para que vocês cheguem no melhor resultado possível, tá? Seja sendo aceito a opinião dela, aceita a sua opinião, ou sendo aceito o meio termo. Então, isso vai começar a acontecer com mais frequência na sua vida, você vai precisar ter esse controle emocional aí, tá? Não leva na parte de que você tá brigando com a pessoa mesmo que ela queira, leva na parte que você só tá questionando para atingir os melhores resultados possíveis ali naquela ocasião. Buscar ser o melhor, então aquilo que eu falei, busque ser o melhor sem ser pelos outros, busca por você, tá? Não vou me aprofundar nisso novamente. Você precisa encontrar um ambiente de evolução, então no meu caso, depois que eu percebi também que o ambiente influencia demais, então eu comecei a pular de empresa em empresa até encontrar uma que tivesse um ambiente ideal para que eu conseguisse evoluir, né? Que me proporcionasse essa evolução, que é basicamente a água bater na bunda ali na parte da cobrança. Eu encontrei, que é a empresa que eu tô hoje. Vou entrar em mais detalhes nela em outro vídeo que eu tenho alguns pontos também para passar. Acreditar fielmente que eu sou o melhor. Cara, veja bem, a autoestima, tá? Ela é muito importante. Porque se você não tem autoestima, você é um autossabotador, então você se sabota. Por quê? Porque se você não tem autoestima, você vai se olhar na frente do espelho e falar, cara, eu sou um merda, isso daqui não é pra mim, esse resultado não é pra mim. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, eu mereço tudo isso e mereço muito mais ainda, tá? Eu falando como mente pessoa. Porque foi tudo esforço meu, tá? O mérito não é dos meus líderes que me deram aumento, que me promoveram de cargo, não. O mérito é meu. O mérito é meu. Porque é aquilo que eu falei, tudo que acontece é reflexo das nossas ações, tá? Do que a gente busca pra gente. Então, para de achar que você não merece aquilo e não sei o que lá, ou que o mérito de você ter conseguido aquilo é de outra pessoa, que não, o mérito é seu, tá? O mérito sempre vai ser seu. Vamos lá, acreditar que. E não agrada todo mundo. De novo, é aquilo que eu citei, cara. Infelizmente, você não vai agradar todo mundo. No meu serviço tem pessoas que gostam bastante de mim, tem pessoas que não gostam de mim, tá? Que são a minoria. E foda-se. Tá tudo certo. Se a pessoa não gosta de você, cara, Deus o tenha. Mesmo que eu não goste da pessoa, porque sempre tem aquela ocasião que a gente tem ali alguns colaboradores que a gente não se dá muito bem. E eu tô cagando pra isso. Se eu posso não me dar bem com a pessoa, infelizmente, igual eu falei, a gente não agrada todo mundo. Mas a parte profissional ele tá tudo certo. Então, mesmo que eu não goste da pessoa, eu vou lá e chamo ela pra conversar sobre determinado assunto, determinado trabalho ali que tem que ser feito, porque é aquilo. E a pessoa vem conversar normalmente. Cara, se a pessoa não gosta de você ou você não gosta dela, como pessoa, tá tudo bem. Executa seu trabalho da melhor maneira possível com ela, mesmo você não gostando dela, tá tudo certo, entende? E isso vai começar a acontecer mais conforme você for se tornando mais egoísta, capite? Vamos lá. Acabou, basicamente, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, comenta o que você acha, se você acha que eu tô certo ou não, tá? Deixe aí nos comentários também. Mas é aquilo, né, que eu falei, sua opinião vai ser importante, mas lembre-se que aquilo que eu citei, eu só tenho o resultado que eu tenho hoje por causa dessa mentalidade que eu adquiri. Fechou? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aí o que você acha e até o próximo vídeo. Valeu!